A enxurrada que devastou a região serrana em janeiro de 2011 deixou claro que, no que diz respeito a providências e soluções, o setor público se move a passos lentos. Um ano após a tragédia que matou 918 pessoas, não foi erguida uma só parede das 5.500 casas populares financiadas pelo governo federal para abrigar os moradores de área de risco. O poder público alega que houve atraso no repasse de recursos e falta de interesse das construtoras no negócio. A promessa do governador Sérgio Cabral é iniciar as obras ainda este ano. Nesses mais de 370 dias depois da tragédia, o trabalho de contenção de encostas ainda não foi concluído e só uma das 75 pontes destruídas foi recuperada. O motivo alegado pelo poder público teria sido a demora na liberação da licença ambiental devido a projetos de execução inadequados. Enquanto isso, os moradores dos bairros atingidos pela catástrofe deixam claro que a paciência quanto a promessas acabou. Para muita gente, as palavras das autoridades têm de ser substituídas por ações concretas. Cruzes fincadas na beira da rua com os nomes de cada um dos vereadores, do prefeito interino, do prefeito cassado e de várias outras autoridades, incluindo o governador Sérgio Cabral. Essa foi a maneira encontrada pelos moradores da Cascata do Imbuí para protestar contra o descaso das autoridades. O objetivo foi chamar atenção para os problemas do bairro, um dos mais atingidos pela tragédia do dia 12 de janeiro de 2011, e que até agora vem sendo esquecido pelo poder público. O objetivo dessa manifestação é sensibilizar o poder público das necessidades de carência da comunidade da Cascata do Imbuí. Uma vez que já fez um ano da tragédia, até o momento nenhuma ação concreta foi tomada em relação ao nosso bairro. As ruas continuam esburacadas, o colégio abandonado, fazendo com que crianças tenham que andar quilômetros para poderem estudar, tornando a vida dos pais dessas crianças uma dificuldade. Trazendo prejuízo aos motoristas na Estrada da Posse, onde inúmeros buracos vêm quebrando rodas de carro, vêm furando, rasgando pneus e trazendo inúmeros prejuízos, além daqueles que a tragédia já trouxe. Então, no momento, a comunidade da Cascata Imbuí só vem contabilizando prejuízos. Em contrapartida a isso, os carnês de IPTU já chegaram com aumento. Os nomes que foram colocados ali eram vereadores que, por omissão ou por cumplicidade de inadimplência, de uso de recurso público, não fizeram nada, não diria, mas muito pouca coisa e sem visibilidade, sem transparência na aplicação desses recursos, mas também mostrava a falência da estrutura da sociedade brasileira, porque independentemente dos vereadores e dos prefeitos, a estrutura que a gente paga com nossos impostos, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo para controlar, fiscalizar e punir, por omissão ou por outras razões que a gente não pode afirmar, não fazem nada. Nós estamos vendo aí que pessoas que usaram o dinheiro público para si próprio continuam soltas. O dinheiro não retornou às prefeituras. Então, os nossos próximos passos é continuar na luta não só da reconstrução de parte dessa cidade, aqui na nossa região principalmente, mas também unir forças para que a gente não erre novamente na eleição de representantes. A gente está com o lema aqui de não jogar lixo na urna, ou seja, vamos tolerância zero para a reeleição, porque eu posso errar num novo representante, mas se eu for errar num representante que já não cumpriu as suas funções, é burrice minha. Segundo os moradores, a principal reivindicação é simples. Eles querem ter o direito de ir e vir com segurança. A ponte, por exemplo, ela está comprometida. A qualquer momento aquela ponte vai cair, vai nos deixar ilhado e nós sem termos por onde passar, por onde sair. Se você percorrer toda a extensão da Estrada da Posse, você vai observar inúmeras árvores a ponto de cair e causar uma tragédia. Pessoas como eu, que minha esposa toda hora passa por essa rua, levando minhas filhas e trazendo de colégio, em dias de chuva, quando vento mais forte, basta um vento mais forte, vai jogar uma árvore dessa em cima de um carro, em cima de um pedestre. Então a gente acredita que é uma tragédia anunciada e só estão esperando que essa tragédia se realize. Outra reivindicação dos moradores é a construção de uma nova escola estadual para substituir essa que está interditada porque foi construída numa das margens do rio que corta o bairro.
Nós acreditamos que esta escola aqui, primeiro, não deveria ser construída na localidade que está, à beira do rio. Já é uma situação que, vamos dizer, de incompetência das autoridades anteriores quando construíram. Agora, o que se tem que dar é a solução para a educação dessas crianças na comunidade e não fazer com que as crianças saiam daqui para um lugar mais distante. Já é tão difícil manter as crianças no colégio, se você pegar os índices de evasão escolar, né, ele é muito alto aqui. Botando a criança longe da sua moradia vai facilitar o aumento desse índice. Uma coisa é certa, depois de tudo o que aconteceu, os moradores da Cascata do Imbuí e de outros bairros vizinhos aprenderam uma lição importante. O que nós aprendemos com isso tudo é que o povo se conscientizou da força que ele tem. Nós não vamos dar descanso enquanto eles não se moverem e tomarem ações concretas em relação a isso. Nós vamos fazer manifestações, nós vamos mostrar insatisfação, se for preciso, e todo dia para a porta da prefeitura nós vamos, até o momento em que eles se sensibilizem, que aqui também moram pessoas, que aqui tem seres humanos e que estão carentes de serviços, estão carentes de saneamento básico, estão carentes de iluminação pública, de diversos serviços essenciais à manutenção do bairro. A lição de cidadania e coletividade aprendida pelos moradores da Cascata do Imbuí vem rendendo frutos também na zona rural do município. Em Vieira, no 3º distrito, os moradores se cansaram de pedir e reclamar e se organizaram para recuperar a localidade dos estragos causados pelo temporal de 12 de janeiro passado. Hoje, a principal reclamação no que diz respeito ao relacionamento da comunidade com o poder público é uma só. Nunca tivemos um canal de comunicação com o poder público para dizer, olha, agora nós temos que fazer isso, que é o normal, quer dizer, nós estamos aqui, nós moramos aqui, nós sabemos quais são as nossas dificuldades. Então sempre foi essa a reclamação. O canal tem que ser um canal normal, transparente e que retrate a opinião do todo, de um grupo, né? E não a opinião de alguém que se não vira favorzinho pessoal. Organizados e proativos, os moradores de Vieira criaram um comitê de reconstrução que fez um diagnóstico do que precisa ser refeito por lá. Hoje, o Comitê de Reconstrução de Vieira, ele tem uma pauta com 11 pedidos, que são vários, os bueiros de Vieira que ainda não foram recuperados, o rio de Vieira que foi desassoreado uma parte, o posto de Vieira, tem a ponte do Calado que nós temos que estar sempre consertando, a ponte de Canudos que foi feita com recursos da comunidade, com mão de obra da comunidade, está um risco, já caíram pessoas lá, são 19 pontes em Vieira que nós perdemos e nenhuma dessas pontes até hoje entrou nem na emergência. Segundo Nauro, em meio ao tumulto que se seguiu aos primeiros dias da tragédia, ONGs, pessoas físicas e jurídicas começaram a observar que Vieira era a única comunidade organizada o suficiente para receber auxílio. Ou seja, ali havia com quem dialogar. Ali, as decisões do comitê eram tomadas através de consenso e havia uma hierarquia com relação à urgência dos problemas a serem resolvidos. Por conta disso, entre 15 e 20 casas foram recuperadas e outras 10 construídas sem um único centavo da prefeitura ou do governo do estado. A padaria, que foi totalmente destruída pela enxurrada, também já está de pé novamente, graças exclusivamente à união dos moradores, que decidiram formar uma cooperativa que já conta com 120 membros e começa a render frutos importantes para o desenvolvimento de Vieira. O que a cooperativa faz? Quanto que custa a hora de um trator para um agricultor? E como eu já tinha te falado anteriormente, aqui são pequenos agricultores. Nós descobrimos aqui quase escravidão, que é meeiro de meeiro. Quer dizer, o cara fica com 25% do que ele ganha. E existe aqui. Então, o que a cooperativa faz? Ela, o trator, ela está fazendo o trator é R$45 a hora. Se ele for contratar fora é 80. Então já diminuiu muito o custo de produção dele. Agora nós temos também nós recebemos também, nós ganhamos de empresários da SEAT, do Rotary,
9 estufas. Nós vamos produzir 400 mil mudas no primeiro momento, que vamos vender para os cooperados mais barato. Até porque eles sabem que são de agricultores que no meio de uma tragédia se juntaram para produzir alimentos de boa qualidade. A cooperativa está em contato com a Emater, ela vai resolver, também está minimizando o problema da utilização de agrotóxicos. Então a cooperativa veio para ajudar o pequeno agricultor a combater os grandes, atravessadores do mercado. Quanto aos recursos trazidos pelo turismo aos moradores da região, Nauro, que além de gerente de hotel, é vice-presidente do Teresópolis Convention Bureau, explica que a maior preocupação agora é com as pequenas pousadas. O que nos preocupa muito, como a BH e Convention Bureau, é que os grandes hotéis, que são especialistas em buscar o seu cliente, eles têm o seu cliente, que são os hotéis fazendas, os resorts daqui, esses conseguem trazer o seu cliente. Eles pegam o seu cliente lá embaixo e trazem para cá. O pequeno, a pousada, essa nos preocupa muito, que historicamente em regiões que tiveram esse mesmo processo que nós tivemos, esses se sentiram muito. Inclusive em Angra dos Reis, uma coisa que nós alertamos há muito tempo, em Angra dos Reis teve fechamento de 25% da hotelaria em função da tragédia, aqui bem menor do que a nossa. Se a tragédia trouxe algo de bom, foi tornar os moradores mais conscientes de sua força a partir da união e organização em grupos. Foi assim na Cascata do Imbuí e também aqui em Vieira. Hoje todo cidadão de Vieira sabe que se estiver junto ele consegue as coisas. Ele não precisa mais pedir favor para o vereador A, B, C ou D. Hoje ele pode se juntar, ele pode falar com quem ele quiser. Daqui a pouco, o desabafo e a cobrança da Associação das Vítimas da Tragédia, que se queixa da falta de participação da Prefeitura no auxílio aos desabrigados. A gente volta já.